A sala privada do Monark cheirava a óleo de trufas e dinheiro silencioso. Minha irmã, Lauren, estava sentada na cabeceira da mesa como uma rainha em seu trono, o rosto iluminado pela luz âmbar suave. Ela comemorava o que chamava de lançamento da sua marca, uma matéria de 2 páginas em uma revista local de lifestyle que, segundo ela, finalmente a colocaria no mapa. Minha mãe, Susan, levantou-se e bateu o garfo na taça de cristal, fazendo o salão silenciar na mesma hora. Olhando para Lauren, disse com a voz carregada de um orgulho ensaiado, um brinde à pessoa mais corajosa desta família, aquela que não tem medo de correr atrás de grandes sonhos. Todos aplaudiram. Eu também bati palmas, com as mãos se movendo de forma automática. Então o garçom chegou. Ele não foi até minha mãe, não foi até meu pai, caminhou direto até mim e colocou uma pasta pesada de couro ao lado do meu copo de água. Eu a abri. $3.450. Fiquei encarando o número, porque não era apenas uma conta, era uma suposição. Minha mãe se inclinou, o hálito cheirando a merlot caro, e sussurrou enquanto dava leves batidas no meu braço: salários de professora são estáveis, querida, apoie sua irmã, é o mínimo que você pode fazer. Olhei para a mão dela no meu braço, depois para a pasta. Não disse uma palavra. Apenas a fechei, pousando as pontas dos dedos no couro, e a deslizei de volta pela mesa até bater na haste da taça de vinho dela com um clean seco. Antes de contar o que fiz depois, quero saber, deixe um comentário e diga de onde você está ouvindo e que horas são aí agora, adoraria ver quem faz parte da nossa comunidade esta noite. O silêncio no restaurante foi imediato e absoluto. Não era a pausa educada de uma conversa interrompida, mas o vácuo sufocante que vem depois de um tiro. Minha mãe encarava a pasta encostada na taça, o rosto congelado numa máscara de choque. Lauren estava de boca aberta, os olhos correndo pelo salão para ver quem observava. Os convidados, pequenos investidores, alguns blogueiros locais, amigos de amigos, se mexeram nas cadeiras, olhos arregalados. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam estranhamente leves, como se não estivessem presas ao chão. Olhei para Lauren, depois para minha mãe. Acho que a marca deveria pagar pelo lançamento, eu disse, com a voz calma, firme, alta o suficiente para alcançar o fundo da sala. Não esperei resposta. Virei-me e caminhei em direção à saída. Atrás de mim, ouvi o arrastar de uma cadeira e o sussurro sibilado da minha mãe: Madison, sente-se. Continuei andando. Passei pelo anfitrião, pelo guarda-volumes, e atravessei as pesadas portas de carvalho para o ar frio da noite. O vento bateu no meu rosto, cortante, e pela primeira vez naquela noite eu respirei fundo. Meu noivo, Jacob, vinha logo atrás. Não disse nada, apenas abriu a porta do carro para mim, o maxilar rígido. Entramos, ele ligou o motor, e o caminho de volta foi silencioso, só o zumbido dos pneus no asfalto e o pulso ritmado do meu próprio coração nos ouvidos. Fiquei olhando as luzes da rua passarem, esperando a culpa chegar, esperando a velha onda de pânico, a vontade de pedir desculpas, a necessidade desesperada de consertar o estrago que eu tinha acabado de causar. Mas não veio. No lugar, surgiu uma clareza fria e estranha. Olhei para minhas mãos no colo. Elas não tremiam. Por anos, eu fui quem apaziguava, quem absorvia os choques, quem pagava o preço pelo conforto de todos. Naquela noite, eu devolvi a conta e o mundo não acabou. O céu não caiu. Eu só estava num carro, voltando para casa, com a carteira ainda fechada. Jacob estendeu a mão e apertou a minha. Você está bem? Perguntou baixo. Não sei, respondi, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Acho que acabei de pedir demissão. Ótimo, ele disse. Já era hora. Entramos na garagem e olhei para as janelas escuras do nosso apartamento. Parecia tranquilo, seguro. Lá dentro, meu celular provavelmente já estava explodindo em notificações, uma tempestade digital ganhando força. Mas ali, no silêncio do carro, senti algo que não senti havia uma década, senti que finalmente estava dirigindo a minha própria vida. Destranquei a porta e entrei na quietude escura da sala. Por anos, eu me convenci de que era forte, a consertadora, a filha responsável que mantinha a família unida enquanto todos desmoronavam. Mas ali, no corredor, tirando o casaco, percebi que isso era uma mentira que eu contava para sobreviver. Eu não era uma mártir. Eu era uma apostadora.
Existe um conceito na psicologia chamado falácia do apostador, a crença equivocada de que, se algo acontece com mais frequência do que o normal por um período, depois terá que acontecer menos, ou o contrário. Nos relacionamentos, isso aparece como a ideia de que, se você colocar bondade suficiente, dinheiro suficiente, esforço suficiente na máquina, em algum momento ela é obrigada a pagar ponto durante uma década. Tratei minha família como uma máquina caça-níquel viciada. Continuei jogando moedas, convencida de que o grande prêmio, amor e validação, era matematicamente inevitável. Pensei em cada moeda que deixei cair naquele buraco, os $3.000 para a terapia do meu pai, quando ele entrou em crise de meia-idade e comprou um carro esportivo que não podia pagar, o depósito de segurança do primeiro apartamento da Lauren na cidade, porque ela não tinha histórico de crédito, os incontáveis empréstimos para emergências em que, na verdade, eram só o resultado de um péssimo planejamento. A cada pagamento, eu repetia para mim mesma, essa foi a última moeda. Essa vai fazer eles me enxergarem. Esse investimento finalmente vai render respeito. E, às vezes, a máquina piscava algumas luzes, uma mensagem de agradecimento, um abraço no Natal, um momento em que minha mãe dizia, não sei o que faríamos sem você, Madison. Esses pequenos retornos eram suficientes para me manter ali, puxando a alavanca de novo e de novo. Mas naquela noite, encarando a conta no restaurante, eu entendi a verdade, o jogo era armado. A máquina não estava quebrada, ela foi feita para tirar. Nunca pagaria o jackpot que eu esperava. Fui até a cozinha e servi um copo de água. Minhas mãos estavam firmes. Eu não esperava mais ganhar. Eu simplesmente tinha ficado sem moedas. Caminhei até o quarto, e o silêncio do apartamento parecia pesado, carregado. Meu celular estava virado para baixo no criado mudo e, mesmo do outro lado do quarto, eu ouvia a vibração contra a madeira. Não era um zumbido gentil, era um chacoalhar nervoso, furioso. Fiquei olhando por um instante, a tela iluminando a escuridão em flashes espasmódicos, então peguei o aparelho. As notificações estavam empilhadas como tijolos. Lauren, você enlouqueceu? Você me humilhou na frente dos investidores. Você tem ideia de como isso ficou feio, Madison? Sua mãe está chorando no carro. Isso é mesquinho, até para você. Minha mãe deixou um correio de voz, não ouvi, mas a prévia da transcrição bastou. Não sei quem você pensa que é, mas precisa consertar isso agora. Continuei rolando, o polegar subindo, subindo. Nenhuma mensagem perguntava por quê. Nenhuma perguntava se eu podia pagar aquela conta. Nenhuma perguntava se eu estava bem. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com a interrupção da cadeia de suprimentos. Estavam com raiva porque o caixa eletrônico tinha engolido o cartão. Era uma barragem, um ataque sincronizado para esmagar minhas defesas e me empurrar de volta para a desculpa e a obediência. Mas, enquanto eu lia palavras como egoísta, dramática, destrutiva, não senti o velho peso da vergonha. Senti algo mais frio. Senti como um cientista observando um espécime sob o microscópio. Aquilo não era amor. Nem sequer era família. Era uma transação que tinha dado errado. Sentei na beira da cama e abri o laptop. A luz azul iluminou meu rosto no quarto escuro. Eu não digitei uma resposta. Não liguei para ninguém. Em vez disso, abri uma planilha em branco. Se eles queriam falar sobre o que eu devia, tudo bem, falaríamos, mas não usaríamos culpa como moeda, usaríamos matemática. Estalei os dedos e comecei a digitar. Não era mais uma reação emocional, era uma auditoria profissional. A planilha vazia me encarava, o cursor piscando como um coração batendo, data, item, custo. Comecei pelas coisas fáceis, o aluguel do estúdio da Lauren há 6 anos, cheque número 45, $1.200, o dinheiro da fiança pelo DUI do meu pai, 5.000, as passagens de avião para a viagem de descanso mental da minha mãe a Sedona, 800. Os números se acumulavam rápido, uma coluna de tinta preta contando a história da minha própria estagnação financeira. Mas percebi que o dinheiro era só metade da dívida. Criei uma nova coluna e a chamei de livro fantasma, para tudo que não tinha recibo, mas me custará tudo. A noite em que perdi meu próprio jantar de aniversário porque Lauren teve um ataque de pânico por causa de um teste de elenco, custo, uma memória arruinada.
O fim de semana que passei limpando a garagem do meu pai porque ele não conseguia enfrentar sozinho, só para encontrá-lo assistindo futebol, custo 2 dias da minha vida. A vez em que minha mãe me disse que minha promoção era ótima, mas passou 40 minutos falando sobre o novo corte de cabelo da Lauren, custo, minha autoestima. Digitei até os dedos doerem, listando cada desculpa engolida, cada limite ignorado, cada vez que fui motorista designada, terapeuta, saco de pancadas emocional. Eu estava construindo uma planilha de dor e o total era impressionante. Eu não estava apenas no vermelho, estava falida. Ao meu lado, Jacob rolava o telefone. Ei, disse ele, a voz tensa, olha isso. Mostrou a tela, a foto que ele tinha tirado do recibo no restaurante. Ele deu-o na parte de baixo, além do bife e do vinho. Ali, em letras pequenas, havia um item que eu tinha perdido na minha raiva: depósito da sala privada. Reserva de evento futuro, $1.500. Congelei. O que é isso? Não sei, disse ele. Mas a data é do mês que vem. Peguei meu celular e liguei para o restaurante. Era tarde, mas o gerente atendeu. Adotei minha melhor voz de assistente da mãe. Olá, estou ligando para confirmar os detalhes do depósito no recibo Henderson desta noite. Só queremos garantir que a data está correta para a festa de aniversário. O gerente digitou no teclado: sim, senhora. A sala Tuscanianes está reservada para a comemoração do 30º aniversário de Susan e David no dia 15. O depósito de $1.500 garante o espaço. Desliguei. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. A festa de 30 anos. Aquela que minha mãe me disse que estava cancelada, que não poderiam pagar este ano. Não estavam cancelando, estavam reservando, usando meu dinheiro, o dinheiro que eu deveria usar no jantar da Lauren para garantir o espaço de uma festa da qual eu nem estava convidada. Olhei para Jacob. Eles não pediram permissão, anunciaram. Domingo à tarde. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai: estamos lá embaixo. Suba. Precisamos resolver isso. Olhei para Jacob. Ele estava encostado no balcão da cozinha, braços cruzados, pronto para a briga. Quer que eu fique? Perguntou. Não, respondi. Fica no quarto. Eu preciso fazer isso sozinha. Precisava que eles vissem que minha força não vinha dele, vinha de mim. Bipei a entrada. Quando abri a porta, o corredor parecia encolher. Meu pai entrou primeiro, ocupando o espaço com sua presença pesada e decepcionada. Minha mãe veio atrás, segurando a bolsa como se fosse uma arma. Lauren fechava a fila, usando óculos escuros exagerados dentro de casa, provavelmente para esconder os olhos inchados das lágrimas ensaiadas. Eles não tiraram os casacos. Não disseram um oi. Marcharam até a sala de estar e tomaram o espaço como se tivessem a escritura. Senta aí, disse meu pai, não uma pergunta, um comando. Sentei na poltrona de frente para o sofá e coloquei a pasta Manila que havia preparado sobre a mesa de centro, entre nós. Dentro, estavam as planilhas, extratos bancários e a foto ampliada do recibo com o depósito da Itália circulado em marcador vermelho. Apoiei a mão sobre ela. Vamos recomeçar, começou minha mãe, a voz tensa, controlada. Sentou-se na beirada do sofá, postura rígida. Você perdeu o rumo, Madison. Terça à noite foi uma vergonha. Você humilhou sua irmã, desrespeitou seu pai e fez uma cena de que ainda estão falando. Eu nunca me senti tão humilhada, acrescentou Lauren, a voz quebrando perfeitamente na nota que meus investidores perguntaram se estamos financeiramente estáveis. Você sabe como é difícil conseguir financiamento quando sua própria irmã insinua que você é caso de caridade? Estamos dispostos a superar isso, interrompeu meu pai, levantando a mão para silenciar Lauren. Olhou para mim com aquele misto de severidade e pena que eu conhecia. Sabemos que você tem passado por estresse. Talvez esteja com inveja do sucesso da Lauren. Talvez se sinta deixada para trás. Nós perdoamos isso, mas você precisa se desculpar. Pagar a conta que deixou e consertar isso. Olhei para eles, realmente olhei. Por anos, esse tribunal me teria aterrorizado. Eu teria chorado, implorado para que me entendessem, desesperada para provar que não era vilã. Mas hoje, o medo havia desaparecido.
Em seu lugar, havia o desapego frio de um auditor diante dos livros de uma empresa falida. Não eram minha família naquele momento. Eram maus investimentos tentando garantir mais uma rodada de financiamento. Acabaram? Perguntei, a voz suave, plana. Acabamos quando você se desculpar, retrucou minha mãe. Não me desculpei. Não gritei. Apenas bati o dedo na pasta Manila. Não estou aqui para pedir desculpas, disse. Estou aqui para revisar as contas. O ar da sala mudou. Eles sentiram uma queda de pressão, a súbita percepção de que o roteiro que escreveram para mim não era o que eu estava lendo. Pensavam que estavam ali para disciplinar uma criança rebelde, mas não perceberam que estavam sentados diante de um credor prestes a cobrar a dívida. Abri a pasta Manila. O som do papel deslizando sobre a mesa de centro era o único ruído na sala. Peguei a folha. A imagem ampliada do recibo. Não olhei para eles, olhei para os números. Item 1, li em voz alta, sem inflexão, seca. Ribeye maturado, ao ponto, $85. Item 2, garrafa de Velvic Liquid, $400. Item 3, batatas fritas com trufas, $18. Madison, para com isso, sibilou minha mãe, inclinando-se para a frente. Você está sendo ridícula. Eu não parei. Desci o dedo até a última linha, a que estava circulada em tinta vermelha. Item 4, continuei, erguendo o olhar para encontrar os olhos dela. Depósito da sala privada. Reserva de evento futuro. $1.500. Parei, deixando as palavras pairarem no ar como fumaça. Eu liguei para o restaurante, mãe. Eles confirmaram a reserva. A sala Tuscanianes, para a festa de 30 anos de vocês no mês que vem, aquela que você me disse que tinha sido cancelada porque vocês estavam sem dinheiro para comemorar. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Meu pai se remexeu, subitamente fascinado pelo desenho do tapete. Lauren parou de chorar de mentirinha e olhou para os pais, confusa. Vocês disseram que não iam fazer festa, ela disse. Não queríamos te sobrecarregar, gaguejou minha mãe, os olhos correndo entre mim e Lauren. Sabíamos que você estava estressada com o dinheiro, Madison. Não queríamos que se sentisse obrigada a comprar um presente. Obrigada, soltei uma risada curta, seca. Vocês não queriam que eu me sentisse obrigada, então usaram meu cartão de crédito para reservar o salão. Peguei a segunda pilha de papéis, a planilha, o livro fantasma e a abri sobre a mesa. Eram 5 páginas, espaço simples. Isto, disse, apontando para as colunas, é uma auditoria dos últimos 5 anos. O aluguel da Lauren em 2019. Os honorários do advogado do Deu e do pai. As viagens de saúde mental da mãe. A conta de telefone que pago desde os 22. Os serviços de streaming que todos vocês usam, mas não pagam. Olhei para meu pai. Você me chamou de mesquinha. Disse que eu estava destruindo a dinâmica da família. Toquei o total no rodapé da última página. $42.350. Isso é o que eu coloquei nesta família nos últimos 5 anos. Isso é a entrada de uma casa. Isso é um casamento. Isso é o meu futuro liquidado para subsidiar o estilo de vida de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho. Nós te criamos. Você nos deve. Eu não devo nada a vocês. O volume da minha voz não subiu, mas a intensidade, sim, cortou a fanfarronice dele como uma lâmina. Eu percebi algo esta noite. Eu não sou uma filha para vocês. Nunca fui. Eu sou capital de risco. A sócia silenciosa a quem vocês recorrem quando precisam de um resgate, mas não querem abrir mão de nenhuma participação. Levantei-me, imponente sobre eles, sentados nos meus móveis de segunda mão, e disse: decidi que este é um mau investimento. Estou retirando meu financiamento. Apontei para a porta. Saia, Madison, minha mãe implorou, levantando-se e estendendo a mão. Vamos apenas conversar. Podemos fazer um plano de pagamento. Afastei minha mão como se ela tivesse me queimado. Não há plano de pagamento. A conta está encerrada. Saiam da minha casa e deixem a chave sobre a mesa. Se tentarem usá-la novamente, trocarei as fechaduras.
Se me assediarem, levarei esta planilha ao tribunal de pequenas causas. Cansei de comprar o amor de vocês. Eles me olharam, realmente olharam, e perceberam que o banco estava fechado. Não havia mais empréstimos a conceder. Lentamente, em silêncio, meu pai levantou-se, colocou sua chave sobre a mesa de centro, ao lado da evidência de sua ganância, e não olhou para trás. Saíram, um a um, a porta clicando com uma finalidade que ecoou nos meus ossos. As folhas fora da minha janela mudaram do verde para o dourado, depois para o marrom. Já se passaram 3 meses desde a auditoria. Meu telefone repousa sobre a mesa de centro, tela preta, silencioso. Por anos, aquele silêncio teria me aterrorizado, teria parecido punição, a calmaria antes de uma tempestade de culpa e exigências. Mas agora, o silêncio tinha outro significado, era o recibo de uma dívida totalmente paga, era paz. Esta manhã, abri meu aplicativo bancário. Os números estavam maiores do que eu jamais vira. O drenagem mensal, as contas de telefone, os serviços de streaming, os empréstimos de emergência que nunca voltaram, tudo havia parado. Os $42.000 que eu teria sangrado nos próximos 5 anos permaneceriam comigo. Olhei para Jacob, que preparava café na cozinha. Reserva feita, disse. Não vamos para a Itália. Não vamos para onde minha mãe queria encenar a fantasia de uma família perfeita. Vamos para Tóquio, porque é para lá que eu quero ir. Pela primeira vez na minha vida, meus recursos estavam financiando meus próprios desejos, não as ilusões de outra pessoa. Sentei-me na minha escrivaninha e abri o laptop pela última vez. Olhei para a planilha, o livro fantasma. Não era mais fonte de raiva, apenas dados, registros históricos de um empreendimento fracassado. Mudei o arquivo para a pasta de arquivos e cliquei em fechar. A tela ficou preta, refletindo meu próprio rosto. Parecia cansada, sim, mas também livre. Percebi então que o preço da minha liberdade foi alto. Perdi uma mãe, um pai e uma irmã, perdi a ilusão de uma rede de segurança. Mas, olhando ao redor da minha sala silenciosa e pacífica, sabendo que ninguém viria perturbar meu santuário, soube que o custo de ficar teria sido ainda maior. A conta está encerrada. O saldo é 0, e finalmente estou no azul. Se você já se sentiu como um caixa eletrônico para pessoas que te tratam como estranho, compartilhe esta história. Você não é um banco, e não deve a ninguém a sua paz.